Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana aqui no podcast e eu preciso falar que é a terceira vez que eu tento começar a gravar esse áudio, porque hoje eu não vim falar de um livro específico, então é bem mais difícil que eu não consigo achar a introdução certa para isso, mas vamos tentar. Eu tava conversando recentemente com uma amiga minha sobre o quanto eu tô gostando de fazer o podcast e no meio do assunto eu percebi que eu nunca me apresentei aqui. E a princípio eu acho que foi porque eu pensei que só pessoas que já me conhecessem iriam ouvir o podcast. Mas eu sei que amigos indicaram para amigos e chegou gente aqui que não me conhece. Então, tá na hora de eu me apresentar, né? Mas como é difícil a gente se apresentar. Meu Deus. Vamos lá, eu vou tentar. Eu me chamo Roberta, tenho 22 anos recém-completados agora no final de julho, e o podcast surgiu como? Eu há alguns anos já queria fazer alguma coisa na internet, principalmente relacionada a livros. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre algumas leituras que eu tinha feito há uns bons anos atrás, talvez 5, 4. E eu nunca tive coragem para postar esse vídeo. Eu até esqueci ele na área de trabalho do computador aqui de casa na época. E quando a minha mãe e meu irmão foram usar o computador, eles viram o vídeo e eu quase morri porque eu tinha esquecido de apagar. Então pensa, eu tinha vergonha da minha própria família vendo o meu vídeo. Imagina se eu ia postar ele na internet. Acabou que eu excluí esse vídeo, não tenho nem mais para guardar de lembrança. E agora, no meio da pandemia, eu resolvi que estava na hora de fazer alguma coisa. Para as pessoas que me conhecem, sabem que eu tô de quarentena há muito mais tempo do que 2020. Eu tenho passado aí por alguns problemas pessoais e de saúde, então a quarentena chegou para mim há um bom tempo. E como 2020 todo mundo ficou de quarentena, muitas coisas na nossa rotina mudaram. E o meu tédio acabou ficando muito maior do que o do ano passado, comparando, ou então com uns bons meses antes do ano passado. E como eu comecei a ouvir muito audiobook esse ano, eu resolvi que estava na hora de falar de livros na internet, porque a pandemia seria a hora certa de incentivar os meus amigos a lerem mais. Como livros é um assunto que eu amo, eu achei que seria o melhor assunto a se falar aqui e resolvi criar o podcast em vez de um vídeo totalmente visual, porque aí eu não precisaria mostrar o meu rosto e as pessoas talvez iriam me reconhecer só pela voz. Acabou que eu criei e eu tô gostando muito de fazer e pretendo continuar, mesmo depois que a pandemia acabar ou a quarentena passar. Agora, por que eu escolhi o nome Uma Página por Vez? Eu nunca falei o nome do podcast aqui também, eu não sei se alguém reparou nisso, mas sim, ele tem um nome. E eu escolhi Uma Página por Vez por causa daquele clichê que todo mundo fala. Ah, nós temos que viver um dia de cada vez. O tempo vai passar, as coisas acontecem na hora que tiver que acontecer. E eu uso essas frases para lembrar esse recado a mim mesma. E eu quis aí fazer uma relação com livros, porque quando nós estamos lendo, a gente precisa ler uma página por vez. Se a gente pular alguma coisa, a história vai ficar incompleta, vamos perder detalhes importantes. Então eu achei que fazia todo sentido na minha cabeça. Principalmente porque esse nome ficaria me lembrando o tempo todo que as coisas realmente acontecem no tempo que tem que acontecer. Agora falando do conteúdo do podcast, eu comecei com a ideia de trazer indicações de livros, mas eu estava tentando pensar sobre isso e o que eu poderia acrescentar aqui e qual é o meu objetivo com o podcast. E além de, claro, indicar livros legais e fazer com que vocês que me ouçam tenham vontade de ler mais, eu acho que eu também quero trazer reflexões e pautas que nos fazem pensar. Depois que terminar esse áudio, depois que terminar esse podcast, eu não quero que seja apenas um áudio que você ouviu durante o dia e quando chegar à noite, ou a hora que você está ouvindo esse áudio, que depois de um tempo você nem lembre mais. Eu queria deixar algum tipo de mensagem, algum tipo de reflexão, até pra mim mesma, porque eu ouço 1 milhão de vezes antes de postar. Então, tem coisas que a gente precisa sempre ficar reforçando pra nossa mente e pensar bastante a respeito. E eu queria trazer isso aqui. Ainda não descobri como, eu acho que eu vou fazendo e vejo no que vai dar. Então, eu acho que vai ser legal tentar fazer algo desse tipo.
Já tô pensando a respeito dos próximos episódios. Talvez eu não vá trazer um livro por semana, mas assuntos relacionados também, ou coisas do dia a dia que são importantes à nossa reflexão e trazer um espaçozinho para pensar. Eu espero que vocês estejam gostando dos livros que eu tô indicando e também dos assuntos que eu vou trazer nos próximos podcasts. E por favor, deixem sempre um comentário a respeito, porque é muito importante para me dar até uma direção do que eu tô trazendo e se tá valendo a pena. E também, se você puder, compartilhe com um amigo que você acha que pode se interessar sobre os assuntos, os temas, os livros, que é sempre bom a gente criar uma comunidade na internet com assuntos legais que nos fazem pensar e refletir, sempre para melhorar cada um de nós e o nosso dia a dia também. Então hoje eu fico por aqui. Essa foi uma conversa bem interessante. Não pensei que essa conversa fosse acontecer tão cedo. Afinal, o podcast está quase completando 2 meses. Somos bem iniciantes, mas tenho certeza que vai ser algo bem legal. Então, até a próxima. Até semana que vem. Te espero aqui. Tchau!